Bem-vindos, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar no nosso podcast número 10 uma pessoa muito especial que sempre está com um sorriso, sempre vê a luz em tudo. Bem-vindo, Carmen. Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui, tudo ótimo, né, Karina? Maravilhoso. Um dia lindo. Amém. Amém. Um dia maravilhoso. Gatinha, vamos começar no nosso bate-papo. Vamos lá. Papum. Conta pra mim, eu quero saber tudo. Nome, telefone, CQRG, idade, Ai, meu Deus, tudo, origem. tudo? Não, quase tudo. Bom. O meu nome é Carmen Dolores Torres Scherrer. Eu tenho 50 anos. Uhul, esse é um número lindo. Esse ano passado fiz 50 anos. Adoro essa idade maravilhosa pra mim, né? Pra mim também tá sendo. Tá sendo também, né? Tô 50 e bonito. Eu nasci na cidade de São Francisco, no estado de São Paulo. Vamos dizer, uma cidade de uma rua. Que é somente uma rua que tem na cidade mesmo. Uma cidade bem Até hoje? pequenininha. Até hoje. Uma cidade muito pequenininha. Passa a primeira, se passar a segunda, acabou a cidade. Acabou a cidade. Entendi. E eu nasci numa fazenda, assim, lá na fazenda mesmo. Porque mamãe nasci de parteira, então foi na fazenda. Umas fazendas chamadas Nova Itapirema. Ainda existe? Existe. Ai, que Existe, legal. mas existe ainda. Ainda tá com a família. Não era nossa fazenda. A gente trabalhava na fazenda. Meus pais entendi. trabalhavam na fazenda lá. Entendi. E precisa falar meus documentos? Não, claro que não. Foi brincadeira. Senão Foi brincadeira. Senão todo mundo ia consultar e ia saber minhas dívidas. Imagina! Meu Duvido Deus. que tu tenha dívida. Todo jeito que é, duvido. Organizada? Duvido. Meu bem, você tem filhos? Eu tenho filhos, na realidade, eu sempre falo isso, né? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. 2 filhos falecidos e uma filha linda e maravilhosa que vai completar 12 anos agora em junho. A Fernandinha. A Fernandinha. Ai, que bom. E você é casada? Sou casada. Uhum. Já me casei em 2010. Ah, tem bastante tempinho já. Já, faz bastante tempo. Já tem bastante tempinho. E quantas línguas você fala? Olha, eu falo 2 línguas bem e uma mais ou menos. Eu falo português, né? Ok. Inglês. O português é mais ou menos? Não. O português é o melhor, né, de todos. Entendi. O inglês eu falo um pouco e o espanhol eu entendo bem pouquinho. Entendi. Eu só falo portunhol mesmo, não falo espanhol não. Só no portunhol. Se você quiser treinar comigo, a gente habla. Ah, é? Habla nada, viu? Deixa quieto. Vamos continuar aqui o podcast. Mas é que eu sou uma espanhola, né? Uma espanhola não saber nem um pouquinho de espanhol é duro, né? Seria bom saber um catiquinho, né? Tem que saber. Seria. E quando começou essa saga de sair do país, onde você morava? Eu morava já aqui em São José mesmo. Nós morávamos aqui, onde eu moro hoje. Aqui. Em São José dos Campos. Isso. Tá. Carmen, o nosso tema hoje é como se reinventar, como você se reinventou no Japão a partir do seu hobby, que é a costura. Bora lá? Bora lá. Então tá. Você formou em quê aqui no Brasil? Você tem alguma formação? Eu sou formada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial. Que legal. E você já trabalhou nessa área? Já trabalhei nessa área. Eu sempre trabalhei nessa área de parte de administrativa. Sei. Tá? Que engloba praticamente todo o direito, né? Porque todo dia você está fazendo, todo dia você tem alguma coisa, né? Com certeza. Sempre aparece algum pepininho. Carmen, e com essa coisa de você ir para fora e voltar, você acha que a sua família ficou diferente? Você sente a sua família diferente das outras no Brasil? Sem dúvida. Em que sentido, meu bem? Eu acho que nós ficamos diferentes na forma de encarar os problemas, as dificuldades. Sei. Por exemplo, para minha filha foi muito, muito difícil quando nós fomos embora do Brasil. É mesmo? Quantos anos ela tinha? Ela tinha 6 anos, né? 6 para 7 anos. E
ela não sabia nenhuma outra língua, estava aprendendo ainda até o português, né? Porque ela estava ela é um pouco avançada, ela é um pouco avançada na escola, como ela nasceu, né, em junho, então ela é um pouco avançada, ela já estava no primeiro ano. Mas ela não sabia nada, e aí ela teve que deixar os amigos, que ela nasceu no prédio com os amigos, cresceu com aqueles amigos, aí ela teve que deixar para ir embora. Então, assim, foi uma dificuldade no início, mas hoje deixaríamos qualquer lugar, porque essa experiência foi muito boa para ela. Ela gostou? Ela amou o Japão. Ai, que bom. Amou. Ela é eternamente apaixonada pelo Japão e também apaixonada pela língua inglesa. O português para ela é bem mais difícil do que a língua inglesa. É mesmo? E ela fala o inglês fluentemente? Fala o inglês fluentemente, assim... Ela estudou em escola internacional lá? Sim. Poxa, Carmen, que dó da Fernandinha. Mas que bom que ela encontrou um talento, né, no inglês, e ela estudou em escola internacional, certo? Estudou. Ah, que e bom. Ela se apaixonou pela língua inglesa, no entanto que é uma dificuldade agora com o português, principalmente na redação. A gente está tendo, tá tendo que fazer algumas adaptações. E ela, o celular dela é em inglês, o tablet é em inglês, tudo é em inglês, porque a facilidade que ela tem com a língua inglesa ficou... Que legal. E o que você percebe nas pessoas quando você fala que você morou fora? Como as pessoas se comportam, o que as pessoas sentem em relação à sua família? Elas acham, assim, importante. De você ter morado fora. Elas acham... Porque, na realidade, cara, quando a gente... para as pessoas que nunca morou fora, quando a gente fala que morou fora, elas veem uma coisa... elas criam uma fantasia, cada um na sua cabeça, né? Que morar fora... Eu nunca tinha pensado nisso, mas deve ser. Elas criam uma fantasia, né? De que morar fora é uma coisa, assim, né? Maravilhosa, porque a gente vê na televisão os países, né? Novelas, e também falando, olha, aquele país é o primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, o Brasil é um país que não tem mundo nenhum, né? Mas quando você mora fora, você vê assim que não é nada disso, né? Que o país que a gente acha que é primeiro mundo, você chega lá, não é verdade, né? Nem sempre condiz com a realidade. É porque, na realidade, os países, eles produzem algumas coisas de primeiro mundo. Por exemplo, eles produzem equipamentos médicos, essas coisas de primeiro mundo. Máquinas agrícolas Só que eles não usam isso muitas vezes no país. Eles produzem pra gente comprar. Exatamente, mas no país deles, eles não adaptam essas máquinas. É porque não tem nem espaço, muitas das vezes, né? Tô falando, no caso de máquinas agrícolas. Mas eu tô falando, por exemplo, da medicina. Foi uma coisa assim muito engraçada quando eu cheguei no Brasil, que né, nós moramos lá no Japão, eu cheguei no Brasil, lá você lembra muito bem que o nosso parte de oftalmologia, a gente fazia naquele equipamento que é o primeiro que já existiu. Claro, certo? Claro, que é um óculinho. Um óculinho, aí você vai mudando. Vai trocando. Quando eu cheguei aqui, que eu fui no oftalmo aqui, né, no meu oftalmo no Brasil, ele estava com uma máquina de última geração, que você olha na máquina, a máquina já sabe o grau que você vai usar, tudo. Eu falei, nossa, que tecnologia que o senhor já está avançado. Ele te olhou assim esquisito, de onde você veio? Aí eu peguei e falei para ele, ele falou, mas Carmen, você não estava morando no Japão, né? Eu falei, sim. Ele falou, mas essa máquina é japonesa. Eu falei assim, então... Só para japonês ver, né? É para vocês comprarem, porque lá a gente está na primeira fase ainda que coloca as coisas. Então, de grau em grau. Só quem convive no país para saber como é realmente o país. Porque a televisão, né, a mídia, ela fantasia muito o país. Ela te vende aqui vários sonhos, né? Vários sonhos. Ela te vende sonhos. Então, quando você fala para a pessoa o seguinte, olha, eu morei fora... ela cria essa fantasia. Mas aí, quando você começa a contar a realidade para a pessoa, você vê a decepção. Carmen, você não pode tirar um sonho de uma pessoa, que às vezes a nossa realidade foi uma, dela vai ser outra. Não, mas a gente não pode criar também uma fantasia, que tudo é lindo e maravilhoso. Concorda comigo? Que não é lá fora, a gente não sabe. É a Disney. Não é a Disney, que você vai lá... Porque também temos o seguinte, viajar... Ir lá ficar 15 dias viajando é uma coisa, né? Mas ir lá e morar igual nós moramos é outra coisa. É diferente. Meu bem, e como surgiu a ideia de mudar?
A ideia foi do meu esposo, tá? Ah, e você mudou para onde primeiro? Mudamos pro Japão. Então vamos colocar no nosso mapinha Vamos lá. como para onde você mudou? Peraí. Vamos lá colocar no mapinha. Tira a xícara, por favor. Pode puxar. Dá essa xícara. Tá concorrido. Tá aqui. Ixi, tá tudo concorrido aqui. Tá concorrido. Não sobrou Japão pra ti, não. Não sobrou Japão pra mim. Aqui, ó. Não, tem aqui, ó. Tem Okinawa. Não, eu morei aqui no Tem Japão. Hokkaido. Acho que é aqui no mesmo. Aqui não. Bota em cima aí de todo mundo. Não tem problema não. Em cima de todo mundo aqui. E no Brasil. E no Brasil, que eu amo Ó. de paixão, né? Meu país maravilhoso. Aqui. Nossa, no Brasil, se eu fosse colocar todos os lugares, né? Mas é só o estado, não é isso? Então, o estado Põe é só São Paulo. da onde você saiu pra ir pro Japão. É, São Paulo. Então, vamos pegar aqui agora. Hum. Levanta aí pra gente ver. Mostra aí o Japão como é que tá. Lotado. E aqui o Brasil também lotado. Todo mundo aqui da região. Né? Obrigada, Carmen. Vamos lá. Uma rola aqui. Acabando aqui de enrolar, pra ele não ficar bagunçadinho. Deixar tudo organizadinho, né? É mania, né? Mania de organização, né? Um cadiquinho. Cadiquinho até grande, né? Eu não posso falar, né? Eu nem falo de organização. Então, como surgiu a ideia de mudar para o Japão? Então, o meu esposo que começou com essa ideia, porque como muitos amigos nossos estavam lá, já fazia tempo, né? É mesmo? E aí a gente fazia uns 2 anos que nossos amigos tinham ido, e aí ele falou, olha, tem uma vaga, e eu vou fazer uma entrevista, se a gente, né, vamos pro Japão. Aí eu fiquei, E nessa época você trabalhava? Trabalhava. Hoje, né, eu era síndica na época, só do meu prédio, Uhum. e também eu trabalhava como secretária Sim. de um senhor que eu ajudava Então ele. você fazia jornada tripla, né? Mãe, dona de casa. É quadrípula, né? Mãe, dona de casa, síndica e secretária. Sim. Eu trabalhava um meio período de secretária para um senhor. E aí foi a decisão, né? Aí ele fez a entrevista, né? Passou, e aí a decisão de ir embora. E aí a decisão de você deixar, né, o que você fazia, que é muito difícil, né? Porque você... Foi difícil para você? Para mim foi, porque eu gosto de trabalhar. Pra mim também foi, eu te entendo. Eu gosto de trabalhar, e aí foi bem difícil deixar, porque eu sabia que lá no Japão, olha a imaginação, né? Por isso que eu falo, quando você vai embora, quando você não vive lá, é uma coisa diferente, né? Sim. Imaginava que chegasse lá no Japão, eu ia ser uma dona de casa somente, né? Somente, né? Uma dona de casa. É muita coisa. Tem muito trabalho envolvido nisso. Muito trabalho envolvido nisso. Mas, assim, eu que sou muito elétrica, né? Então, para mim, seria pouca coisa para fazer isso. Então, eu fui com essa mentalidade. Uhum. E foi, assim, um amadurecimento de 1 ano, mais ou menos, porque nós tivemos que resolver algumas coisas do trabalho do meu esposo para a gente poder ir. E quais os fatores relevantes que te levaram a ir para o Japão? Te levaram a embarcar nesse daí? Que você podia chegar e falar pro seu marido, meu bem, você vai, daqui a pouquinho você volta. Eu gostaria de ter essa experiência de morar fora, na realidade, sabe? Tá. Foi uma experiência. E também para minha filha, eu achei que ia ser uma oportunidade única dela morar fora, dela estudar numa escola internacional com a idade dela. Uhum. E também para nós mesmo, uma experiência diferente. A Com gente certeza. tinha um prazo de ida e volta, né? Então, Você já tinha uma determinada, né? a gente já tinha uma etapa determinada de ida e volta. No entanto que, assim, né, o meu apartamento ficou aqui, fechado. Tudo. Você ficou quanto tempo no Japão? Eu fiquei 2 anos e 6 meses no Japão. Foi bastante. Foi bastante. Foi bastante. E como foi para você deixar a sua família? Difícil. Porque eu sou muito família.
Mas é difícil. Mas como eu já moro longe da minha família, porque eu moro só eu, assim, a família minha aqui em São José, eu, minha filha e meu esposo. Sim. A minha família já mora em outras cidades, né? Então, assim, eu já não tenho esse contato diário com eles. Então, como a gente hoje tem, né, telefone, essas coisas, então, assim, foi difícil, mas nem tanto. Você só morou no Japão, então? Só no Japão. Você voltaria a morar no exterior? Voltaria. Mas, depois que a minha filha crescesse, fizesse uma faculdade, porque eu acho que isso, Entendi. para ela hoje, não seria legal, hoje, neste momento. Entendi. Em face de tudo aquilo que ela tá, dessa adaptação, né, no retorno. Isso. Mas já tem tempo também que vocês voltaram. Sim, nós voltamos já faz 3 anos. Uhum. E mesmo assim ela continua numa adaptação. Principalmente na parte de redação. É porque como ela pensa em inglês, e inglês não tem acentos, né? Não tem. Ah, não. Essa é a dificuldade que ela ficou um pouquinho. Não tem. E como você se preparou para a mudança? Vamos para o Japão. Pá, o que você fez na parte de sua mudança? Eu fiz Você coisas deixou- erradas. Ai, como assim? Conte-me tudo. Quero saber como tudo. eu deixei meu apartamento aqui fechado, eu deveria ter deixado muita coisa nele que eu levei. É mesmo? Se hoje eu fosse mudar novamente para outros países, eu levaria 2 malas, cada um, e tava bom. É? Porque chega lá Ai, fora, eu levo gente... tudo, Carmen. Então, eu sei. Mas eu não tenho casa. Então, Eu mas não você tenho não tem casa. casa, você leva tudo. Levo meu álbum de fotografia do casamento, primeiro ano das crianças, a poeira, levo tudo. Então, mas é porque você na realidade não tem. Mas hoje, o que eu fiz? Eu passei todas as minhas fotos pro celular. Então eu tenho tudo na nuvem. Então eu acesso qualquer foto que eu queira, né? Então, da onde eu estiver. É. Eu escaneei tudo e passei tudo. Ah, mas pra mim não é a mesma coisa. Eu preciso virar a página. Eu gosto de sentar no dia do nosso casamento, 13 de janeiro, e conto para as crianças a história do nosso casamento todo ano. E eles fazem. Coitado deles, estão cansados já. Eles adoram. E eles perguntam, cada ano é uma pergunta nova. Eles riem da roupa, riem do cabelo, né? Riem que eu tô chorando. Você chorou aqui, né, mãe? Então, eu acho que assim, eu levei muita coisa que eu não precisava ter levado, sabe? Então hoje eu iria mais leve. Aham. Eu iria mais Tipo o leve. que você levou? Só de curiosidade. Levei todas as minhas coisinhas, roupas, tipo isso, levei brinquedos da Fernanda, levei álbuns de foto. É tudo isso, entendeu? Que hoje eu não levaria mais. Hoje eu iria com as minhas malinhas, nem levei alguns móveis também. Mas hoje não levaria mais. Hoje eu levaria somente, assim, minhas roupas, assim, uma parte, né, das roupas. Porque hoje eu aprendi a sobreviver com menos. Entendi. Entendeu? Eu acho. Eu, no caso, a gente nunca saiu pensando em voltar. Então, a gente foi para ficar. Só que aconteceu de não ficar. Aí a gente mudou. Só que na segunda, a gente sabia que a gente ia ter que mudar de novo. Aí mudamos de novo. Aí a intenção era não mudar mais. Eu falei, eu não saio, não vou. Daqui ninguém me tira. Fabiana, vamos, vai. Aí você foi de novo. Eu vim de novo. Quantas vezes você já mudou? Até agora, 4. Então. Eu vou mudar a quinta agora no final do mês. No final de junho. Será que você vai ficar lá agora pra sempre? Eu falei pro Fabiano te que eu vou visitar jogar lá. todas as caixas fora, que eu não aguento mais ver uma rua das caixas. Venha me visitar, é um prazer. Então tá. Qual foi a maior dificuldade das mudanças para você, Carmen? Maior dificuldade? E o que você esperava encontrar lá? Eu não tive nenhuma dificuldade das mudanças, na realidade. Assim, para mim, foi uma adaptação. Eu não fico nenhuma expectativa de encontrar coisas maravilhosas. Por quê? Porque na minha mente é o seguinte, quando eu vou para outro país, fui para o Japão de mudança, né? Mas mesmo quando eu vou passear para outro país,
eu leio sobre a cultura do país. E eu acho que interessante. eu Você que se tenho, prepara. eu tenho que me adaptar à cultura, não o país se adaptar a mim. Sim, eu também acho justo. Então, porque é justo. Eu tô indo lá. Eu que tô, entre aspas, né, adentrando ao país lá. E não a pessoa tá adentrando. Eu admiro esse pensamento. Porque, para mim, a cultura é deles. Então, Então, assim, eu li como eram as roupas que eles usavam. Então, eu levei as roupas. Porque nós, brasileiros, a gente anda com roupas totalmente diferentes, né? A gente anda mais à vontade. Não tem assim, esse olhar. Lá no Japão, não. A gente se permite. Então, lá no Japão, eu já tinha lido a cultura. Então, eu levei as roupas que seriam. Então, assim, eu não tive dificuldade de adaptação. Que legal. E a Fernandinha? A Fernandinha também. E seu marido? Também. Ah, que legal. É como assim, a gente Foi um projeto de família, né? E a gente já tem uma linha de que se existe uma regra, a gente tem que cumprir. Então, pra gente, esse não teve dificuldade, essa que legal, dificuldade. Que legal. E chegando lá, foi fácil arrumar casa? Então, nós já saímos daqui com uma casa, um apartamento, né? Nós moramos num apartamento. E era um prédio onde todos os nossos amigos moravam. É mesmo? É. Então, eles falaram, alugou, tem vaga, vem que eu tô guardando para você. Exatamente. Só que nós íamos, a gente queria um apartamento um pouco maior, de 3 quartos na época. Só que quando a gente chegou lá, só tinha de 2 quartos. E aí o meu esposo não queria esse apartamento de jeito nenhum. É mesmo? Porque era pequeno e tal, né? Aí eu peguei e falei assim pra ele, olha, você vai sair de casa de manhã, voltar à tarde, eu vou fazer tudo. Então, eu quero esse apartamento, por mais que seja apertadinho, né? Mas eu quero porque vou ficar perto das minhas amigas. Mundo, e né? outra, uma coisa mais importante, assim, que valeu pra mim. O ponto de ônibus da escola era na frente, literalmente na frente do prédio. Ai, não. Isso é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Então, assim, você tava chovendo, você esperava o ônibus lá na entrada do prédio, na porta. Saí, você só pegava o guarda-chuva. Na neve, né? No frio. Então, isso contou muito pra mim. E realmente é muito cômodo. Meu esposo queria morar em casa. Você dirigiu lá? Então, meu esposo queria morar em casa, mas eu não gosto de casa. Então, por isso que eu escolhi o apartamento. E era também, assim... 10 minutos da estação, 5 minutinhos da estação de metrô, eu lembro, de tudo. Era super bem localizado. E também perto lá de Sakai, eu ia a pé, então por isso que eu escolhi tudo. Era muito bem localizado, eu lembro. No Buchicho. No Buchicho, num lugar legal. Eu não dirigi no Japão. Ah, tá. Ele também não. Então, meu esposo dirigiu, eu não... todo mundo vai dar risada agora, né? Porque meu esposo, ele é muito preocupado, né? O que você aprontou, cá? Não, eu não apronto nada. No entanto que jamais. Sabe quantas... Desde 98, sabe quantas multas que eu levei até hoje? Nenhuma. No Brasil? Eu levei 2. Uma a 55 por hora, que era 50. E outra porque eu estacionei e não vi que tinha placa de colocar pagar o estacionamento. Nossa. Mas ele é muito preocupado. E aí ele ficou, não, você às vezes é meio assim, desligada, você vai entrar contra a mão e tal. Aí eu decidi não tirar, mas ele dirigiu. Que legal. E foi fácil para vocês achar médico para vocês, para Fernandinha? Como foi essa experiência? Essa experiência para mim foi a mais traumática, assim. Porque você não fala a língua. Sim. Os tradutores traduz tudo errado, né? Da melhor maneira que eles conseguem. Da melhor maneira que eles conseguem. E aí não é a melhor maneira que a gente precisa. Não. Então, assim, teve uma história que uma das partes piores pra mim foi quando a Fernandinha no Japão quebrou o dedinho da mão. Nossa. E aí a gente teve que procurar um ortopedista lá, e a gente foi no hospital, mandava pra outro lugar, até que o meu esposo ficou tão preocupado que ele pediu umas horas na empresa, né? E nós fomos no médico, e aí ele pegou o tradutor da empresa e a gente falou com o médico para ver como é que estava a fratura do dedinho dela, porque ele estava muito preocupado. Mas, assim, essa parte de medicina não foi legal. Assim, não foi legal por quê? Porque a gente não sabíamos falar o japonês, né? Você aprendeu o japonês? O suficiente para embromar. Então, eu aprendi, assim, o suficiente de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Não, eu embromava. Eu tava no embromation. Você foi no embromation? Foi só no embromation.
Eu ainda fiquei assim, sem estar no embromation. E a escolinha para Fernandinha? Foi difícil lá, porque foi uma época que eu cheguei que estava muita gente lá, né? Então não tinha muitas pessoas, muitas vagas. A Fernandinha, quando nós chegamos no Japão, ela ficou 4 meses comigo em casa. É mesmo? É, porque a escola não tinha vaga. Não tinha vaga e ela ficou 4 meses comigo em casa. E o português ficou para trás? Não, ela fazia uma aula de português online. No começo ela fez com uma professora que tinha lá no Japão, que o marido dela estava lá trabalhando também, né? Uhum. Aí depois essa professora não pôde dar mais aula, aí eu contratei uma professora online. Todo o tempo que nós estivemos no Japão, a Fernanda fez o português. Que legal. E com relação à comida, à língua, vocês se adaptaram? Então, a comida, eu, assim, me adaptei super bem. Porque eu comia... Eu fiz a comida na minha casa, né? Então, eu fazia, tipo, uma comida... O arroz não teve problema pra mim, nada. Eu me adaptei super bem. Não, mas vocês se arriscavam na comida, na gastronomia japonesa? Eu me arriscava, eu experimentava. Nós experimentávamos, todos nós três. A gente sempre experimentava. É diferente da nossa aqui agora, né? Totalmente. Muda bastante, né? O básico. Não, é que quando o pessoal fala assim, nossa, mas lá no Japão você comeu comida japonesa, eu digo, olha, a comida japonesa que existe no Brasil não é a comida japonesa que tem lá no Japão. É totalmente diferente. Né? Ah, é. Eu tenho dificuldade, porque aqui eles gostam muito de molho, de comer com molho. Eu peço, moça, eu quero só o peixe. Não precisa trazer molho nenhum, me dá só o peixe. É. Mas eu amava o Ela onigiri me lá, olha né? assim, ela olha assim como se eu fosse um ET. É porque é diferente, né? Isso que eu tô falando. Eu era apaixonada por onigiri, né? Então, assim, pra mim não tinha dificuldade, né? Porque com a Lawson, com a 7-Eleven, onde você ia, você tinha o onigiri pra comprar, né? Então, assim, eu nunca tive... Eu sinto tanta falta deles. Nem me fale, Tanta falta. Gata, e você tem religião, né? Tenho. Foi fácil, foi difícil seguir a religião? Foi difícil. É porque eu sou espírita. Ah, sim. E lá no Japão, assim, não tem praticamente centros espíritas. Mas, como não tinha religião espírita, né? Eu fui na igreja católica. Ah, Tá? sei. Então eu frequentei a religião, não deixei de ir. Mas a minha religião em si mesma, não. Eu fazia ela online, porque eu tinha um grupo de estudos Tem online. um lugar, Era eu longe. não lembro onde é. Em Nagoya não tinha. Não, não é isso não. Eu não lembro se é nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Inglaterra, que é considerado uma seita. E por isso que não é aceito. É proibido. Então, lá no Japão eles não aceitam muito a parte espírita. Eu não sabia disso também, não. Foi difícil para você depender financeiramente do teu marido? Eu não dependi dele financeiramente. Qual foi seu charme? O que você fez quando chegou lá? Eu tinha uma mesada. Desde o Brasil a gente já combinou que eu iria para o Japão, mas eu iria ter uma mesada por mês para eu tinha X valor. Lá no Japão, né, como é diferente, como a gente fala, né, país de primeiro mundo, mas de terceiro mundo, entre aspas, não existia o cartão, né, amiga? Que igual aqui no Brasil que a gente coisa. Então a gente sacava o dinheiro e deixava lá em casa e andava com o dinheiro. A gente não conseguia um cartão de crédito porque a gente era brasileiro. Porque no passado, os brasileiros deram um calote felomérico lá, horrível, grande. Infelizmente, né? Aí por isso, brasileiro, o cara nem quer saber da tua conta bancária. Mas mesmo assim, mas não é só isso, cara. Quando a gente ia comprar, por exemplo, que estava com meu esposo tinha um cartão de crédito até. A gente ia comprar, as pessoas, eles não aceitavam. Em algumas lojas não. A maioria das lojas não aceitava, era só dinheiro. Então, e assim, a gente sacava X valor por mês, né? E deixava lá em casa, porque não tinha problema lá, né? Você e a gente andava com dinheiro pra cima e pra baixo. Eu fui comprar um kimono e é caro. É dinheiro caro. Sim. Aí eu fui lá comprar, eu cheguei, a moça, Karina, você vai pagar? Eu vou. Como? No cartão. Ela olhou assim, eu não sei mexer na máquina do cartão, mas eu vou tentar pra você. Ela tinha o cartão, mas não sabia, porque as pessoas pagam em dinheiro. Eles vão com envelope cheio de dinheiro, porque dinheiro, é muito caro, pagar e paga no dinheiro, não paga no cartão. Não. Eu fiquei, e aí o que aconteceu? Ela achou que tivesse pago,
que tivesse passado o cartão bonitinho. Mas como era a primeira vez que ela ia usar o cartão na vida dela, deu errado. Ela passou errado. Aí 2, 3 dias depois ela me ligou, eu tive que voltar lá para pagar em dinheiro. É. Então, essa era uma dificuldade, né? Assim, então, eu não tive essa dificuldade de pagamento, porque eu saí daqui falando, olha, eu vou. Mas, né? Pois é. Você foi com algum objetivo em mente? De estudar, de trabalhar, de desenvolver alguma coisa, algum projeto? Na realidade, eu fui com o projeto de trabalhar, a gente não tinha o visto de trabalho, né? E para trabalhar lá, a gente teria que ter o japonês fluente, né? Porque só com inglês você não... Dependendo só de inglês, você não ia para muito lugar, não. E quando eu cheguei lá, eu vi a dificuldade maior da língua japonesa e eu decidi que eu não ia ficar estudando japonês. Então, eu aprendi pouco. E aí, acabei não trabalhando, entre aspas, tá? Não trabalhando, né, lá no Japão, em lojas, em fábrica e tal. Mas eu sou costureira. Aí tira uma carta da manga. E aí eu tinha... Isso você não tinha dito no início, você não botou esse item no início. Não botei. E aí eu levei minha máquina de costura. Sei. Então aí eu comecei a reinventar lá no Japão, né? Porque a gente, né, eu saía para... Você nem comprou lá, você levou. Eu levei minha máquina. Entendi. Daqui. E aí eu comecei a fazer costuras no Japão, consertos de roupas, essas coisas. E depois eu tinha demanda? Tinha, muita demanda, muita demanda. E aí depois... Eu lembro, porque para você fazer um vestidinho para mim de um kimono, eu tive que esperar mais de mês. Então, né, tinha bastante. E aí eu reinventei, comecei a inventar pegando os kimonos, fazendo vestido, fazendo saia, e peguei fiz bolsas, mochilas. Verdade, nossa, né? Fiz muita coisa. E também na época da pandemia, né, que a gente fica esgotado as máscaras, eu fiz muita máscara e fazia máscaras personalizadas, né, de renda, das cores que as pessoas queriam, né? Então, assim... que legal, Carmen. Eu achei que eu ia ficar um tempo sabático, né, só passeando pra lá e pra cá, mas a minha rotina... Você não tinha tempo de se coçar. Fora aquilo que a gente inventou, de fazer o kimono Fashion Day, de fazer... Exatamente, que foi pra mim, assim, uma relíquia. Costurar aquele memória kimono. Gostosa, né? Como que chamava a nossa professora? Arai-san. Ela vai fazer 70 anos mês que vem. Nossa, que delícia. A Paty vai encontrar com ela e eu pedi pra dar um presente. Ai, que delícia. Ai, gente, porque olha, ela era fantástica, né? Assim, eu fiz 2 ou 3, eu nem me lembro, acho que eu fiz 3. Eu acho que foram 3, cara. Acho que eu fiz 3, né? Acho a que mão. Foram 3. Gente, igualzinho eles fazem. Pra mim, foi uma experiência que jamais eu vou esquecer. E fora as outras coisas que nós fizemos, né? Andar de kimono, né? As fotos em kimono no Castelo de Nagoya, você tava linda, chique. E assim, pra mim, linda. assim, foi... todos aqueles passeios que nós fizemos, as pinturas, as escritas, pra mim, assim... Então, assim, a minha agenda realmente não tinha tempo no Japão. Precisava ter mais horas no dia. Sim. Foi maravilhoso essa parte. Então, eu acabei achando que eu ia para o Japão, ia ter um período sabático sem trabalhar, e na realidade trabalhei muito. Então, da onde você menos esperava, né? Sim, da onde eu menos esperava. Ai, que legal, Carmen. E voltando, quando você voltou para o Brasil, você continuou com isso? Ou você partiu para outra área? Então, na realidade, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei assim um pouco perdida. Não é perdida, um pouco pensando como eu ia me reinventar. Porque eu voltei bem na época da pandemia, então estava assim... Você pegou a pandemia aqui no Brasil? Peguei uma parte da pandemia também aqui. E eu voltei sem vacina, porque lá no Japão, né, aquela complicação das vacinas, né? Então, eu voltei sem vacina, aí eu fiquei bem restrita, uns 2 meses sem sair, depois que eu consegui me vacinar. E ainda foi aquele período, né, que estava bem restrito sem sair. Então, eu resolvi costurar quando eu cheguei no Japão. Aqui no Brasil também. Tá. Aí eu fiz alguns conceitos, mas eu fiz também guardanapos, sabe, assim, personalizados, fiz batimãos, essas coisas, fiz bastante.
E aí depois eu falei, gente, aí eu fiquei por conta da Fernandinha, por esse período, né, da estrutura da escola e tal. E aí depois eu falei, não, eu acho que eu consigo fazer alguma outra coisa. Aí eu entrei para ser síndica profissional. Hoje eu tenho uma empresa, né, e eu sou síndica profissional. Tem alguns prédios que eu presto serviço. Mas, nossa, é bastante trabalho daí, né? Muito. E não tem horário. Não tem horário. Quando você mais trabalha é de sábado e domingo. É, né? Porque durante a semana você tem os funcionários, né, que te ajudam e tal, mas o sábado e domingo você... É você, você e você. Você, E todo você. mundo quer a Carmen. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, eu faço por prazer mesmo, tá? Eu gosto de fazer esse trabalho. Ah, que legal, Carmen. E como que foi pra você voltar, pra Fernandinha voltar? Pra Fernandinha foi bem difícil. Porque quando nós saímos daqui, ela deixou os amigos. Aí quando nós viemos de lá, ela deixou os amigos, né? E 2 anos e meio estudando. Mas não reencontrou ninguém aqui? Ela reencontrou, mas assim, ela reencontrou 2 pessoas. Mas para ela deixar os amigos lá foi difícil. Ela ficou bem triste quando a gente veio embora, ela não queria vir. Entendi. Embora, porque ela gostava de estudar lá. E o pessoal lá. que ela deixou aqui, quando foi, ela conseguiu voltar, reencontrar? Ela reencontrou, mas assim, as pessoas cada um vai seguindo um caminho, né? Sim. E assim, e as crianças criadas a Fernandinha, ela é uma pessoa um pouco diferente, assim, ela é uma pessoa bem tímida e ela não é assim, as meninas são um pouco às vezes mais avançadas, assim, como que eu vou dizer? A Fernandinha ela é muito de estudo. A Fernandinha ela é muito de estudar. Então, moda, essas outras coisas, tendência de rádio e tal, ela não segue. Não, ela não segue tendência de rádio, não segue tendência de maquiagem, não segue tendência de moda. Ela gosta do estudo. Então, saiu um pouco fora essa parte. Sim. E você está satisfeita com o resultado da sua viagem? Eu estou. Eu atingi o objetivo que eu gostaria de atingir, aprendi muito lá a cultura, me diverti muito, viajei muito. Para onde vocês foram de viagem? Então, menina, nós fomos para poucos lugares fora do Japão, né? Porque por causa da pandemia, né? Infelizmente, né? Não conheci um lugar que eu queria muito conhecer, assim, eu comprei a passagem, quando eu acabei de comprar a passagem, entrou a pandemia e eu não fui, que era a China, as muralhas da China, que era a minha paixão, mas eu ainda... Menina, eu não tenho vontade de conhecer a China. Ah, eu tenho. Eu não tenho vontade. Principalmente as muralhas da China, eu tenho vontade. Mas nós fomos para Phuket, né? Ou Phuket, né? Como a pessoa fala. Fomos para... Como chama aquele outro lá, que é de praia também? Esqueci. Tem vários. Tem as Filipinas. Não. Tem Fiji. Não é Phuket, né? Porque a gente fez, mas tem a outra, que todo mundo vai lá, onde teve aquele filme Comer, Rezar. Esqueci o nome. Do Leonardo DiCaprio? É ali mesmo, também. É uma outra praia ali do lado. Então. Aí a gente foi. Mas a gente teve que viajar um pouco, por quê? Porque começou a pandemia e a gente não podia sair do Japão. Mas com isso foi maravilhoso, porque nós conhecemos o Japão inteiro. Ah, eu também. A gente viajou bastante no Japão. Mas ainda falta lugar. Falta festival para eu ir, Carmen. Não, inúmeros festivais pra gente ir. Mas você sabe que uma dos lugares, assim, eu sou apaixonada, assim, desde minha vida, eu era apaixonada por Tóquio, né? Eu gostaria muito de conhecer Tóquio, assim. Então, quando eu conheci Tóquio, eu até chorei, porque pra mim, assim, foi muito emocionante conhecer Tóquio. Mas assim, a Yokohama, né, lindo, tudo. Mas eu fui num lugar que acho que não sei se muitas pessoas foram, que é aquela barreiras de gelo. Você chegou aí? Não fui. Eu fiquei com vontade de ir, mas aí é uma coisa, é outra, é uma coisa, é outra. Então, nós fizemos esse passeio onde você fica no meio do gelo, que eles abrem a estrada, né, depois, e aí você fica no meio do paredão lá de 15 metros, mais ou menos. Eu te confesso que eu acho que eu teria medo daquele troço desabar na minha cabeça. Dá um medinho, mas é lindo. Valeu muito a pena. Assim, foi uma das viagens, assim, bem emocionantes que eu fiz. Fora muitas outras, meio com né? Medinho, mas nós fomos pro meio das matas, passamos lá, caminhamos onde os ursos caminhavam. Não, acampar, eu não acampei porque eu não gosto de acampamento. Ah, tá. Mas assim,
A gente foi perto dos acampamentos. Um Aham. amigo ficou no acampamento e a gente ficou numa pousadinha. Ah, entendi. Pro Monte Fuji eu nem sei quantas vezes eu fui. Acho que umas 4 ou 5. Porque, Ai, gente, aquilo lá é É emocionante, maravilhoso, né? né? Mas uma das coisas que eu amei, o sorvete De leite? Não. De queijo? Como é que chama? Daquele roxinho de... Ai, agora eu não lembro. Que tem aqui, cunha. Nossa, esqueci o nome da planta. Ah, eu também não vou lembrar. Depois se eu lembrar eu falo. Mas assim, bom. mas ela tô lá em Fuji. Lá no Monte Fuji Ah, quando eu soube que a gente ia embora, já estava marcada a data e tal, falei, não, a gente agora eu preciso ir me despedir em todas as épocas do ano. Eu preciso ver o Monte Fuji no verão, Monte Fuji no Fiz a inverno. mesma coisa. Monte... Eu fui em todas as épocas. Eu precisava tirar uma foto de Lavanda, cada. o sorvete de lavanda lá de Monte Fuji. Gente, não tem igual no mundo. Eu não ia lembrar. Então, eu também fiz isso no Monte Fuji. Eu fui em todas as épocas. Pra mim, aquele lugar, assim, é impressionante, né? Fiquei muito triste. Por quê? Porque eu saí daqui do Brasil com uma meta que eu ia subir o Monte Fuji, né? Mas por causa da não pandemia, conseguiu subir. infelizmente não. Ah, eu não queria subir o Monte Fuji, não. Eu preferia ficar no onsen vendo vocês lá. Oi! Tô relaxando. Tchau! Tô relaxando. Ai, cara. Mas você sabe que eu tive também muitos anjos da guarda lá no Japão, sabe? Amigas sensacionais, assim como Amém, você, né? Uma amiga maravilhosa Muito que obrigada. me incluiu no mundo do Japão, em muitas coisas que eu fiz. Agradeço a você, sabe? De Ai, monte. obrigada. Gata, e você gostaria de dividir alguma curiosidade com o pessoal? Alguma curiosidade do Japão? Ou de viajar, Eu de viajar. de morar fora? Assim, a curiosidade que mais me chamou assim, a atenção lá no Japão mesmo, assim, foi os doces. É, Porque, na realidade, eu não como doce, né? Eu como também muito não. pouco doce. Mas aqueles doces do Japão, que não é doce, né? É doce, são mas não é doce. bonitos, mas não são melados. Então, aí você chegava, só de você olhar a aparência lá ali no centro de Sakai, aqui embaixo do prédio, lá que tinha 2 andares que só era doce. Então, aí você via... Então, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Pela beleza, pelos desenhos do doce que eles fazem e pela qualidade. E por que vocês decidiram voltar? Porque a empresa, na realidade, nós voltamos porque acabou, né, o contrato. Né? E por isso. Porque senão talvez a gente teria ficado bem mais lá. Ah, eu também gostaria de ter ficado Eu mais. gostaria Eu não de ter estava ficado pronta mais. para voltar. Eu acho que eu ficaria lá mais uns 4 anos ainda. 4 anos? Mais uns 4 anos ainda. Você sente falta do que você deixou para trás? Algumas coisas sim. Tipo o quê? O onigiri. A comida. A comida, o onigiri, aquelas lausas, os nossos passeios, as nossas costuras, quando a gente se vestia, né, com o kimono para tirar Sim, fotos sim. em todas as estações. Sim, sim. As flores, né? Porque lá, cada época do ano tem a flor. A Sakura, então, gente, é impressionante. Maravilhosa, Você né? vê na foto é uma coisa, mas você tá lá, no meio daquilo. Nossa, é lindo Pra demais. Não mim, tem assim, descrição. Não eu tem que como morava ali descrever. perto daquele parque, então, assim, toda estação, cada época tinha uma flor, né? No meio. Então, assim, eu nem sei a quantidade de fotos que eu tenho de flores. É verdade. E você acha que a tua família, os seus amigos, enxergam vocês diferentes, tratam vocês diferentes por causa dessa experiência? Ou não? Não. É porque, na realidade, assim, eu também não fico falando toda hora, anunciando que eu morei fora. Porque eu acho que isso também não tem que engrandecer. Acho que foi uma experiência. Você sairia do Brasil novamente? É isso que eu disse. Sairia, mas não hoje. Ah, sim, no futuro, né? Depois que ela futuro, tivesse formada. Tem razão. Quais são as perguntas mais comuns que as pessoas te fazem? Nossa, o Japão é um país de primeiro mundo. Como foi viver lá? O banheiro funcionava, que era uma beleza. O banheiro era quentinho, você sentava e tal, né? Mas, né? Aí quando você... não vou falar... todos os países são igual nós vivemos no Brasil. As pessoas têm que entender isso. Tem as suas qualidades, mas também tem as suas coisas que não são de primeiro mundo. Dificultosas, né? Você tem alguma dica para deixar para quem vai viajar para o exterior? Quem vai viajar ou quem vai morar? Quem vai morar.
quem vai morar. Leve o essencial. O que é essencial, Carmen? Porque para mim é cada uma um. coisa, para você é outra. Para cada um. Eu acho assim, sabe, às vezes a gente se apega a muitas coisas na vida, uma roupa que a gente tinha, por exemplo, coisas de família, igual você falou, álbum, essas coisas, eu deixei, porque eu levei algumas coisas e deixei porque o meu apartamento estava fechado, mas eu entendo você que você vai com tudo. Então, levar isso, eu acho que sim. Mas muitas pessoas querem levar aquele móvel que era da vovó, sabe? Eu acho que é mais fácil você locar algum lugar que você vai guardar algumas coisas, Sim. do que você ficar indo e voltando. Eu acho que o básico numa mudança é tudo. Sim, sim, verdade. Meu bem, eu gostaria de agradecer a sua gentileza, a sua não consegui falar. Gostaria de agradecer a sua gentileza, o seu tempo de estar disponibilizado aqui pra gente, para dividir tantas histórias, tanta coisa bonita. Sei que você está bem apressada. Muito, 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 muito obrigada, Carmen. Olha, cá, eu que agradeço, assim, e falo de novo. De sempre apoiar esses meus projetos loucos, né? Eu que agradeço, sabe, assim, pra mim o Japão foi diferente depois que eu conheci você. Assim, É mesmo? Verdade. Você, Ai, assim, você é uma pessoa muito querida, você sabe disso, sabe? Obrigada, meu amor. Muitas coisas que eu conheci no Japão, muitas coisas que eu fiz no Japão foi através de você. E, assim, gratidão. Uma coisa que eu não esqueço, assim, que foi fantástico que a gente tem que colocar, é aquela foto que nós tiramos ali Qual delas? aquela última que nós fizemos. Na avenida? Que na avenida, e Com que Jean. nós fizemos ali na Torre Eiffel, Sakai. na Torre de Sakai, ali, sabe? Naquela, a gente falava Torre Eiffel, né? Do Japão, né? A torre de televisão. Que foi, assim, uma experiência única. Eu agradeço, tenho gratidão a você, sabe? Obrigada. Aprendi muito com você. Nós tiramos fotos à noite, que foi, assim, maravilhoso. A gente parou um ônibus, a gente parou o trânsito da cidade. Pra tirar foto. Imagina você tá na Avenida Paulista e falar assim pro ônibus, para! Aí a gente vira e tira uma foto. Foi literalmente isso que aconteceu. E foi maravilhoso, assim, agradeço e agradeço a todas as meninas, né, porque foram todo mundo fantástico, a gente tinha um grupo bem unido, foi bem legal, assim, foi uma experiência muito boa, sorte. né, muita sorte. Foi. Foi muito bom. Então tá, gente, eu gostaria de agradecer a vocês também por estar participando aqui com a gente, e fique esperto porque vai ter mais, tá bom? Beijo, tchau, gente.